Olá, prezados estudantes, alunos do curso Técnico em Cafeicultura. Falaremos hoje sobre a disciplina de poda e manejo da parte aérea do cafeeiro. Meu nome é Cláudio Baquião, como vocês já conhecem, e nós estamos aí já partindo para o final do nosso curso. Já fizemos aí implantação de lavoura de cafeeiro, ou seja, estudaram fisiologia e outras disciplinas. Então, esta é uma disciplina, a poda e manejo da parte aérea, que nos chama muita atenção. Ela é, atualmente, um divisor de águas, com um grande resultado na propriedade cafeeira. Há alguns anos atrás, nós ouvíamos falar nas estimativas de safra de altas estimativas em um ano e baixas estimativas em outro. E talvez seja a poda uma das responsáveis de diminuir essas diferenças. Nós conseguimos aí dentro de uma propriedade fazer médias de produção de qualidade anualmente, renovando a lavoura. Renovando a lavoura. Olha só que nome bonito. Sempre nós, na nossa vida, temos a possibilidade de começar de novo qualquer atividade, ela nos apresenta uma situação de motivação. Então, se às vezes erramos numa implantação, talvez num espaçamento, ou se às vezes a gente não conseguiu adubar direito determinada lavoura, através da poda nós fazemos uma lavoura nova. Fazemos com novas estimativas, com novos frutos, com uma qualidade superior. E nós vamos discutir sobre esse assunto agora. Bem, para falar um pouco dele, nós temos que entender como funciona a planta. O slide de um ramo plagiotrópico. Esse slide ele mostra os ramos ortotrópico, que é o que cresce na vertical. Esse ramo ele é um ramo igualzinho o da lateral, e o da lateral então chama plagiotrópico. Então temos o ortotrópico na vertical e o plagiotrópico na lateral. O plagiotrópico é o ramo produtivo. Ambos possuem no seu desenvolvimento uma emissão de par de folha a cada 25, 30 dias. Essa emissão de par de folhas a cada 25, 30 dias, na sua axila de cada folha, como está aqui na foto, existe um grupo de gemas chamado de gema cabeça de série e gema seriada, de um lado da planta e do outro lado da planta. A cabeça de série normalmente não, sempre ela vai ser ramo plagiotrópico. Então, esse raminho novinho que está aqui em cima é um ramo produtivo, um ramo plagiotrópico. Logo abaixo existe um grupo chamado grupo de gemas seriadas. Então, temos no ramo ortotrópico um grupo de gemas cabeça de série e seriada. No ramo plagiotrópico, temos o mesmo grupo de gemas. De um lado está um grupo e de outro lado está o mesmo grupo. Na ponta está a gema cabeça de série, que emite o ramo plagiotrópico, e na parte de trás, esse grupo de gemas seriadas, esse grupo de gemas seriadas ele é responsável por emitir folha, ramificação ou fruto. A gema seriada, pessoal, ela só vai emitir fruto se tiver uma planta bem enfolhada. Essa planta bem enfolhada, ela representa que a planta tem reserva, ela foi bem nutrida, está equilibrada. Então, se temos um ataque de praga e doença e perdeu-se a folha do cafeeiro, normalmente essa planta vai crescer novas folhas através da gema seriada. Se ela está equilibrada, ela vai emitir novos frutos e novas produções, porque ela tem essa reserva. Então, existe um equilíbrio na planta. Então, não adianta nós fazermos uma lavoura e não conduzir bem essa lavoura fitossanitariamente falando e nutricionalmente falando, porque ela não vai oferecer produção. Primeiro, ela faz toda a sua folhagem para, posteriormente, ela fazer a sua produção. Então, qual o objetivo da poda? Nós passamos pela poda pensando nos objetivos técnicos e econômicos. A primeira coisa seria renovar essa planta, ou parte da planta, adequando a lavoura
a uma colheita. Por exemplo, diminuímos o porte da planta, lavoura mecanizada, lavoura que está na montanha. Nós podemos fazer um corte na planta, reduzindo aí a sua altura e oferecendo um melhor manejo ao operador ou ao próprio colaborador, que seria a pessoa que vai lá para colher. Nós podemos diminuir gastos através do safra zero. Como que funciona o safra zero? Nós zeramos a produção, esqueletamos ele em um ano. Próximo ano não tem produção, mas existe uma emissão de ramos novos, como eu disse a vocês. Nós vamos renovar a lavoura e, posteriormente, vai ter uma alta produtividade naquele talhão no segundo ano. Próximo passo de um objetivo da poda seria o arejamento dessa lavoura, que é uma lavoura muito embatumada, muita ramificação secundária. Então entra pouca luz no meio da lavoura, aumenta a incidência de principalmente doença. Diminui também um pouco a produção. Então essa lavoura mais arejada, ela oferece aí frutos melhores para a produção cafeeira. A outra questão, maior eficiência de trato fitossanitário. Por exemplo, nós vamos fazer uma aplicação foliar e o meu pé de café tem lá 4 metros de altura, 3,5 metros de altura. Então se a gente reduz um pouco essa área ou faz um esqueletamento, a gente tem uma melhor operação fitossanitária. Ela se torna um pouco mais eficiente. Isso, no final, se torna um bom resultado. Como eu já disse no início, nós podemos achatar aquela situação de altas e baixas produtividades. Pensando no ano agrícola, por exemplo, uma propriedade que produz 15 mil sacos de café. Então, esse tratamento fitossanitário, ele é importante no caso. Já a diminuição de diferenças entre anos com alta e baixa carga pendente, vamos imaginar uma propriedade de 15 mil sacas de café e ela tem uma área pós-colheita já determinada. Então, no ano que produz 15 mil sacas de café, alta produtividade, aquele setor ele quase que não dá conta de processar. E já no próximo ano, numa carga pendente baixa, ele vai ficar ocioso. Então, um ano produz 15, no outro ano produz 5. Com a poda, nós conseguimos uma poda de 20, 30, 40% da área anualmente. Nós temos sempre renovando uma área cafeeira. Então, vai ter parte dela com alta produção e parte dela sem carga. Nós conseguimos fazer uma produção média de 9 a 11 mil sacas de café por ano. Então, nós conseguimos fazer um trabalho melhor, oferecer uma qualidade melhor e otimizar a nossa área pós-colheita. Ok? Aqui uma foto só para a gente mostrar como que era antigamente, né? Era moroso, as plantas ficavam depauperadas, produzia-se muito, era muito agarrado o serviço. Hoje não. Hoje nós temos aí áreas de alta eficiência, mecanizadas ou às vezes adensadas, porém oferecendo altas produtividades. Logicamente que isso tem uma interferência na poda, principalmente nessa foto que vocês estão vendo. Isso aqui é uma área manual de montanha, região aqui próximo a Caconde, São Paulo. É uma área de safra zero, 135 sacas por hectare, plantio 2 por meio. Então, se você não esqueletar, trabalhar com safra zero, você também nem consegue andar no meio da lavoura. Dificilmente você tem manejo. Então, esqueleta-se essa propriedade, esse talhão de café, próximo ano zera, no outro ano já alta produção. Se eu estou falando aí 135 sacas por hectare, vai dar em torno de 60 e poucos sacas de média ano. Excelente produtividade. Vamos então partir para a prática. Tomada de decisão. Eu cheguei na propriedade e eu tenho que fazer a minha tomada de decisão. Já estou lá há vários anos, então eu conheço os talhões de café. Mas se você tem um escritório, você trabalha como extensionista ou coisa parecida, chega um produtor lá, bate na porta e pergunta assim: você é técnico em cafeicultura, professor? Então, você podia visitar a minha propriedade para me dar um conselho. Estou querendo fazer uma poda, mas estou na dúvida. Aí você vai até essa propriedade. Chegando lá, tem algumas perguntas que você tem que entender aquele talhão de café para tomada de decisão. Podo ou não podo? Uma delas seria:
Essa lavoura já atingiu altas cargas, por exemplo, alta carga pendente, assim, conseguiu retirar dali um bom lucro e o produtor ficou satisfeito. Quer dizer, se isso já aconteceu, pessoal, quer dizer que aquele talhão ele tem origem e pode ter um certo futuro, ok? Se o stand está adequado. Como mostrei nas fotos anteriores, uma lavoura de safra zero, lavoura mecanizada, plantio em renque, próximo um pé do outro na linha, não está longe, não está distante. Porque se estiver distante, talvez a gente tenha que fazer uma substituição dessa lavoura. Porque ela não vai ser economicamente viável num curto espaço de tempo. E no longo, então, nem se pensa. O stand seria, eu estou falando de um stand que não é adequado, 4x3, lavoura antiga, seria 3,5 por 2,80. Então, uma lavoura muito longa, uma da outra, que a pessoa tem que ficar rodando em volta daquela cova de café para fazer qualquer manejo. Isso é moroso, isso a gente não utiliza mais isso, principalmente em área mecanizada. Outra situação, boas práticas agrícolas. Você vai perguntar também ao produtor com muita delicadeza se ele faz sua análise de solo, análise de folha, faz um tratamento fitossanitário anual, como que é a nutrição desse cafeeiro, porque de repente ele não está fazendo uma calagem, aí fala assim, não, eu faço análise de solo a cada 3 anos, eu faço meu tratamento fitossanitário quando ele está com carga pendente alta, não pensa quando está com carga pendente baixa. Então, você vai procurando assim, detalhes que podem minar a produtividade dessa lavoura. Uma situação que ocorre muito, pessoal, é a foma, a doença de foma. Em regiões de vento, umidade, que tem um ambiente propício à foma, ela acaba derrubando aí toda a produção de uma lavoura, derrubando, vamos pensar aí, 30%, 40%, que seria o lucro desse produtor. E aí o ramo continua crescendo. Chega uma hora que vai ter que podar, só que ele nem conseguiu produzir direito. Então, nessa hora, nessa tomada de decisão, você tem que entender o que está acontecendo. Então, essas perguntas são perguntas importantes para isso. A outra situação é a fonte de renda desse produtor. Se ele tem somente esse talhão de café, não é interessante podá-lo inteiro. Talvez seria interessante fazê-lo 50%, se a fonte de renda dele vem todo desse talhão. Se ele tem mais de um talhão de café, então você pode entender se a fonte de renda dele, se não vai faltar dinheiro para ele. Então, a gente está fugindo um pouco do manejo do café e tentando entender o produtor. Que às vezes ele só tem aquela fonte de renda, você manda ele esqueletar todo o talhão, aí ele vai ficar 2 anos sem produção. Ah, mas ele tem uma fonte de renda extra, ele consegue fazer esse controle. Então, agora sim a gente consegue desenvolver um trabalho pensando somente na parte técnica, tá certo? Algumas justificativas que vão induzir aí a necessidade da poda. A gente tem as mais clássicas, que são geada, que são chuva de granizo, que acabam machucando, criando lesões na planta, que entram doenças e acabam danificando toda a produção. Tem que fazer a poda. Posteriormente, idade da lavoura, espaçamento, fechamento, porte, altura da planta, pouca ramificação, preço do café. Preço do café vai influenciar na poda? Sim, influencia. Hoje nós estamos com altas produtividades, o Brasil está indo aí para altas estimativas de safra e o preço do café está reduzido. Agora vamos imaginar que a gente está aí no mesmo cenário, só que o preço deu um pico, o valor do café e foi lá R$600. Ninguém vai podar café. Eles vão tirar esse café da planta, mesmo que seja pouca produção, ele acaba sendo mais viável do que uma alta produção com preço baixo. Então a gente tem que sentar, tem que fazer uma conta, já deixa aquele produtor mais organizado, já tem uma papelada pronta para fazer uma trava, uma venda futura, uma CPR, aonde ele vai ter um vínculo econômico bem mais rentável. Safra zero também é uma justificativa da poda do café. Plantas depauperadas depois de uma alta carga pendente. Então, o que seria isso? Uma planta produziu lá mais de 60, 70 sacas por hectare. Ela acaba se depauperando.
Então você tem que entrar fazendo uma poda. Normalmente a gente renova essa lavoura. Pragas e doenças. Se você não faz o tratamento fitossanitário correto, a praga e doença, principalmente nós temos aí um parque cafeeiro composto por 80% de catuai mudo novo, que não é resistente à ferrugem. Então essa ferrugem ela vai entrar na carga pendente alta e vai danificar a lavoura. Então nós acabamos fazendo um manejo de poda. Vigor baixo, é importantíssimo a gente trabalhar melhor vigor da planta. Se a planta está com ramificação fina, tronco, o ortotrópico dele fininho, às vezes é interessante arrancar aquela lavoura. Se você encontra uma lavoura com ramificação fina, já adulta, já tem algum tempo de rotina e não apresenta resultado, assim como aquele produtor que eu disse agora mesmo, você visitou e ele vem insistindo naquela propriedade, o correto é arrancar a lavoura. Arranca a lavoura, inicia-se um processo novo, com um stand diferenciado, um material genético melhorado, e você vai oferecer para ele uma economia de trabalho. Poda programada. A poda programada também é fundamental. Você planta a lavoura um pouco mais adensada, já imaginando que você vai podar ela num curto espaço de tempo. Então, 2, 3, 4 colheitas, você já tem que entrar mexendo nessa lavoura. Se você não mexe nessa lavoura, você vai começar a perder a ramificação. Aqueles ramos na parte de baixo, produtivos, plagiotrópicos, começam a morrer. Ele morrendo, perde a capacidade produtiva da planta. Perdendo essa capacidade produtiva, é prejuízo. Então, tem muito produtor que tem dó de cortar o pé de café porque acha que está bonito. Mas quanto mais bonito tiver a lavoura, melhor será o resultado da poda. Então, você tem que vender essa ideia para ele. Lavoura feia, lavoura depauperada, estragada, ela até tem que ter um cuidado para fazer a poda, mas lavoura bonita não precisa ter cuidado. Pode fazer a poda que vai ter um retorno rápido da planta, porque ela tem energia, ela tem os seus carboidratos, ela tem as suas reservas que podem possibilitar uma melhor brotação. Saindo da necessidade, já entrando na época da poda. Aqui nós estamos finalizando já a nossa conversa, mas a época da poda, pessoal, é fundamental. Se nós estamos em regiões onde, como está aqui, ó, tem geada, clima frio, vento frio, até lá no mês de julho, agosto, então a gente foge dessa data. Nós vamos tentar podar esse café um pouquinho mais tarde, seria ali saindo da época fria, já entrando em setembro ou outubro, para que quando a gente faça a poda e começa a nascer os novos brotinhos, o vento frio não queime ele. Porque queimou aquele brotinho, você está perdendo uma gema, está perdendo um trabalho, vai ter que emitir novos brotos e a planta tem todo um sistema que está sendo disposto para aquela situação. Então, lavouras depauperadas seria a outra situação. Se está com a lavoura que produziu muito e faltou um pouco de adubo, é importante não podar ela tão cedo. Deixa ela vegetar um pouco, oferece uma nutrição, oferece um tratamento fitossanitário, faz uma foliar. Então a gente sai ali dos períodos de setembro, outubro e começa a podar ela lá no mês de novembro, que ela já tem uma reserva, ela já fez toda uma emissão de ramos e aí ela aguenta a poda, tá certo? Outra questão, lavoura densada. Lavoura densada, época da poda, o mais cedo possível. Se não é frio, se não está depauperado, e a lavoura é adensada, plantou uma lavoura ali, imaginando safra zero, a gente inicia-se o mais rápido possível. Aqui, o slide mostra uma foto, linda essa foto. Essa foto aqui, eu vou dizer assim que é um tapa na cara, porque é uma pesquisa do Procafé, que mostra as datas que foram podadas as lavouras e o resultado. O que aconteceu aqui? Se vocês observarem, uma poda que foi feita lá no mês de dezembro. No mês de dezembro cresceu um ramo pequenininho. Aí, voltando, no mês de novembro, no mês de outubro, no mês de setembro, agosto e julho. Olha a diferença de crescimento de ramo
de gemas produtivas de um ramo podado em julho para um ramo podado em dezembro. Olha, é a mesma planta. Como eu disse a vocês, se é uma lavoura safra zero, lavoura densada, lavoura tá sadia, você poda ele em julho. Então, a poda tem que entrar naquele roteiro que você tem na sua casa, de qual lavoura que eu vou colher primeiro. A lavoura que eu vou colher primeiro é a que eu vou podar. Então, eu já vou colher essa lavoura e já vou imaginar que eu vou contratar alguém, ou eu mesmo já tenho meus equipamentos, ou já está terceirizado, para alguém ir lá e podar essa lavoura no mês de julho, ou a partir de julho. Se você trabalha com safra zero e você não fez essa poda em julho, o prejuízo já começa em agosto, setembro, dezembro e vai chegar até sei lá. Agora, saindo do safra zero, e eu estou entrando assim para renovar minha lavoura. Não, eu vou renovar minha lavoura e eu não vou fazer safra zero a cada 2 anos. Vou fazer uma poda lá normal a cada 6 anos. Eu posso trabalhar essa poda até no mês de outubro, com muita tranquilidade. Vai ter uma boa emissão de ramo, vai ter uma boa produção, porém, eu vou produzir menos que julho. Então, se eu tenho uma lavoura adensada e eu trabalho o mês de julho, se eu tenho uma lavoura mecanizada, eu posso ir até novembro, com muita tranquilidade. Isso, pessoal, que eu estou falando para vocês, é o ideal, não é o real. Na realidade, a gente chega lá e a gente faz o que a gente pode. Então, existe uma palavra mágica chamada planejamento. Planeje todo o seu trabalho para que você consiga chegar na época certa e fazer essa execução. Lavoura densada, safra zero, julho, ideal. Se não tiver frio. Está frio, eu posso ir para setembro, outubro. Fazer o quê? O clima manda na minha região. Nós já falamos sobre o clima em outras oportunidades. Se eu somente quero renovar a minha lavoura cafeeira, eu posso estender esse esqueletamento até mês de outubro, com muita tranquilidade. Ele vai produzir e vai me oferecer um fator econômico interessante. A partir de outubro, aí eu já estou errando bastante. A partir de outubro, novembro, dezembro, ou até, sei lá, janeiro, eu errei no meu manejo. Eu vou evitar fazer esse tipo de ação, tá certo? Para finalizar nosso assunto, esse nosso vídeo de hoje, o próximo vídeo nós vamos falar sobre tipos de poda. Espero que vocês participem aí dos fóruns, das tarefas, e qualquer coisa, acione a gente lá, os tutores na plataforma, para a gente poder desenvolver legal a nossa disciplina.